Shalom, meus queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance seu lar, sua casa, toda a sua família, hoje, amanhã e sempre. Estamos aqui nesse momento onde nós estaremos trazendo a reflexão sobre a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, aonde eu, o bispo José Rodrigues, juntamente com o pastor Márcio Micalha, diretamente de Botelhos, aonde nós estaremos aqui nesse momento tendo um bate-papo legal sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós, nesse exato momento, nós estaremos aqui trazendo o esclarecimento sobre a luz da Bíblia, aonde nós enxergamos tantas pessoas que têm andado, talvez, de forma desordenada, por não ter o entendimento que eles são necessários dentro da palavra de Deus. Porque hoje em dia, muitas pessoas querem ser doutores, querem ser mestres do conhecimento, até mesmo da palavra de Deus, mas se esquece dos princípios que a Bíblia relata. Aonde eu sei que o senhor, a senhora que está acompanhando nesse momento, mediante o que será dito aqui nesse momento, se você abrir seu coração, se você deixar que essa palavra entre na sua vida, eu tenho certeza que ela vai entrar para mudar até mesmo a sua convivência, o seu dia a dia dentro de uma congregação. Porque hoje em dia, muitas das vezes, nós temos enxergado e temos visto muitas pessoas, elas aprendem a pegar a líderes religiosos, elas aprendem a amar a líderes religiosos. Muitas pessoas hoje em dia, elas aprendem a seguir aqueles que distorcem a palavra de Deus, aqueles que muitas das vezes existe a meninice, dizendo assim, dentro da congregação, mas muitas das vezes os homens de Deus, eles são rejeitados. Homens de Deus muitas e muitas vezes são caluniados, são apedrejados, são maltratados. Homens de Deus muitas e muitas das vezes as pessoas elas acham que elas devem falar o que pensam, o que acham, elas não devem respeito às autoridades de Deus. Quando eu vejo dessa maneira, o que eu consigo enxergar? Eu consigo ver que, você veja que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, lá atrás, ele levantou Moisés para que Moisés tirasse o povo do Egito, você veja que Deus escolheu uma pessoa para estar ao lado dele, e essa pessoa era Arão, seu irmão. Aonde Arão, o seu irmão, infelizmente se corrompeu, deixou se corromper e foi um péssimo líder. Eu já me encontro aqui nessa live com o pastor Márcio Micalha, meu amigo, meu irmão, aonde eu já cumprimento a paz do Senhor Jesus, meu amado. Grande beijão para o senhor e para toda a família. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos os irmãos, paz do Senhor Bispo. Tá me ouvindo aí? Tá dando para chegar aí a audição? Meu amado, repita novamente que não está saindo o som da sua voz, por gentileza. Espera aí, vamos aumentar o volume. Legal. Agora deu tudo certinho, está saindo o som da sua voz. Mais uma vez, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus, ao Senhor e toda a família. A paz do Senhor, meu irmão, graça e paz aí, saudade já do irmão, tá fazendo falta aqui em Botelhos, né? Em breve nós vamos estar chegando aí em Belo Oriente, para estarmos aí junto com os irmãos. Primeira vez que a gente faz uma live junto, né? Então vamos aproveitar esse tempo aí para poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Lucimara está aqui do meu lado também, pastora Lucimara, está mandando um abraço para todos aí. Deus abençoe cada um. Pastora Lucimara, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, bispo, a paz do Senhor Jesus. Olha, saudade de vocês, viu? Saudade de vocês. Amém, glória a Deus. Amém? Ô meu pastor, o tema da mensagem hoje, que nós estaremos aqui, nesse momento, falando sobre, é o princípio da honra. Por quê? Porque hoje em dia nós vimos que as pessoas, elas aprenderam a honrar o que é errado e desonrar o que é certo. Porque infelizmente, como o senhor está em cima de altar também, não é de hoje que nós temos acompanhado as pessoas desonrando o sacerdote, desonrando o profeta, verdadeiramente que é o profeta que Deus colocou naquela cidade, ou até mesmo colocou dentro daquela congregação, para que ali venha ensinar o povo o que é verdadeiramente amar a Deus
e respeitar o seu próximo, respeitar o seu irmão. E nós estaremos falando sobre isso nesse momento. Aonde eu daqui, o senhor daí, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus colocar aí na sua boca para que o senhor venha dizer para esse ouvinte, para esse amigo que está do outro lado, vai ser para que ele cresça espiritualmente e ele tire de dentro dele talvez esse mal que tem tentado entrar na sua vida para tentar muitas das vezes defamar o homem de Deus, caluniar o homem de Deus, falar mal de homem de Deus, abandonar o homem de Deus. Então, eu gostaria que o senhor, por favor, que falasse aí do versículo que nós vamos estar lendo nesse momento, para que as pessoas possam estar interagindo juntamente conosco do outro lado. Amado irmão, ouvintes, vocês que vão assistir esse vídeo mais tarde ou agora conosco, o bispo citou aí a questão da honra, né? A gente, quando estamos à frente de ministério, estamos cuidando de vidas, nós fazemos de tudo para demonstrar o segundo mandamento, né, do Senhor Jesus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o que nós temos mais visto hoje em dia são as apunhaladas, a ingratidão, as pessoas não dando valor à ministração, ao ensino da palavra. Hoje em dia, a gente tem observado, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, fonte de água viva aqui da cidade de Botelhos, e aqui a gente tem uma conduta da seguinte maneira: nós trabalhamos aqui muito com a questão do ensino e do amor fraternal. Cultuamos a Deus com liberdade, mas sabemos que somos servos. Entendeu? Então, as pessoas aqui, a gente tem ensinado isso. Mas a gente também sabe, amado bispo, que na plantação, né, do trigo, a palavra de Deus fala que foi alguém lá e plantou o joio junto. Né? Plantou o joio junto, e o joio cresceu junto com o trigo, né? O que a gente tem observado, e até o nosso pastor presidente, pastor Josué, quero mandar um abraço para ele sempre falou uma coisa para mim: olha, observa muito bem as pessoas que estão chegando na igreja, observa, porque às vezes elas não vão se acostumar com a filosofia da igreja, com o ensinamento da igreja. E aí elas começam aquele zum dentro da igreja, a questionar a autoridade pastoral, a questionar o ensino. Então, aí acaba levando aquelas contendas. E hoje o que eu tenho mais visto são ministérios sendo derrubados pelos próprios membros. Pelos próprios membros, através da maledicência, através de não crer na vida do seu pastor que está ali à frente, né? Aqui em Botelhos é uma cidade complicada, que não é fácil. É uma cidade difícil de lidar, uma cidade pequena, com 20 e poucos mil habitantes. E, assim, já aconteceram muitas coisas aqui que fizeram com que as pessoas hoje tenham muita descrença nas igrejas. Mas, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o que eu tenho feito aqui é vivido o que a palavra de Deus fala. Tenho pregado a palavra de Deus, a ênfase da minha ministração é a palavra de Deus, porque é a verdade que liberta. É a palavra de Deus que liberta. Então, quando a pessoa vem cheia de vícios, cheia de casca, nós vamos trabalhando essas pessoas. Eu queria, bispo, dizer para o irmão o seguinte: muitas vezes, os meus amigos, os marcos antigos, né, eu costumo dizer que foram os meus primeiros pastores lá atrás, eles sempre disseram uma coisa para mim: a vida pastoral é uma vida solitária. Solitária porque você atende todos, você recebe todos, você ajuda todos, você faz de tudo para elas, e muitas das vezes o que você vai receber em troca não é o amor delas, você vai receber uma punhalada nas costas mesmo. E às vezes você não tem nem com quem conversar. Porque se o pastor, o bispo, a liderança chega na frente da igreja e fala: ó, eu estou mal, eu não estou legal, eu estou passando uma prova muito grande, metade da igreja cai no chão. Por quê? Porque hoje em dia os pastores não estão falando mais, que eles querem parecer que são super-homens. Mas nós não somos super-homens, nós somos carne e osso também. Não andamos por vista, andamos pelo Espírito, né? Mas nós também temos problemas, nós também pagamos conta, nós também temos dificuldades, né? E muitas das vezes os membros da igreja não entendem isso.
o povo de fora não entende isso. Eu atendo muitas pessoas do Brasil inteiro, gente que me procura através do WhatsApp, pessoas daqui de outros ministérios. A gente atende com o maior amor, o maior carinho. Mas muitas das vezes as pessoas querem ouvir somente aquilo que é bom para o coração delas. Elas não querem ouvir a verdade. Então é isso que tem acontecido aqui e em alguns lugares, alguns amigos meus pastores têm relatado a mesma coisa. Então eu acredito que em Belo Oriente também, meu irmão, tem passado por esse tipo de situação, né? E muitas vezes você faz tudo, você cuida da ovelha, você vai lá, tosa, você cuida das patinhas da ovelha, você alimenta, ela está no aprisco que ela está recebendo um alimento, ela está recebendo ali a água para ela beber, tem um lugar quentinho para ela dormir. Mas ela olha a campina do outro lado e ela acha que a campina do outro lado é melhor, e ela pula a cerca e vai embora. Só que ela esquece que naquela campina existem animais peçonhentos lá, né? Existem cobras, existe tigres, existe leão, existe outros bichos que vão devorar essa ovelha. E aí nós estamos sempre prontos a sair e buscar essas ovelhas de volta, lutar por elas. E muitas vezes nós não vamos ser honrados aqui. E nem, na verdade, a nossa honra, o Senhor é que nos dá, né? O Senhor é que nos dá. Mas muitas vezes a gente acaba, às vezes, se decepcionando com algumas coisas, porque as pessoas muitas vezes esquecem que nós também temos sentimentos, né? E acabam fazendo coisas que desagradam não só a Deus, como a nós também. Meu amado, é como o senhor acabou de dizer, hoje em dia o que mais entristece o nosso coração, imagino, de Deus é a tal da ingratidão. Eu sempre digo, pastor, quem não tem gratidão não tem caráter. Eu sempre falei isso e falo. O senhor veja que as pessoas hoje em dia, as pessoas, elas abandonam a gente por qualquer motivo, por qualquer, sei lá, a gente sofre junto, a gente padece junto, mas as pessoas, eu acho que elas pensam que o pastor, o bispo, não tem problema, não tem luta, não tem aflição. E às vezes as pessoas... E outra coisa, você sabe o que mais dói hoje em dia? O que mais dói na gente estar em cima do altar é que de vez das pessoas ir direto na gente e falar com a gente, elas vão em terceiro. É verdade. Elas vão em outras pessoas para falar, elas não vão diretamente na gente para falar. Elas não pegam o telefone, não mandam uma mensagem para a gente para falar o porquê que está chateado, o porquê que está triste. Não, elas vão em outras pessoas para falar. Então isso mostra que o que Deus quer trabalhar no ser humano e que Deus continua querendo trabalhar é o caráter. Porque infelizmente, meu pastor, é o caráter do ser humano que se corrompe. É o caráter do ser humano, porque eu estava aqui agora, lendo essa palavra aqui, em Provérbio 3, capítulo 3, versículo 9 até o 10, aqui agora, e eu estava vendo aqui essa palavra fala sobre honra. Essa palavra fala sobre honra. Mas eu vejo que nessa palavra, em cima dessa palavra, qual que significa o verbo de honra? O verbo de honra não significa distinguir, fazer a diferença. Não é isso que significa o verbo honra? E se esse verbo honra ele significa fazer a diferença, isto quer dizer, que segundo diz aqui, que Deus, Ele espera de nós. É o que Deus espera de mim, Deus espera do Senhor, espera deste homem, dessa mulher, dessa pessoa que está chegando na congregação. A pessoa tem que pôr na cabeça dela que ela chegou na congregação, não é ela que tem que mudar a forma da congregação, é ela que tem que adaptar a forma que a congregação já está. Não é ela chegar lá e colocando o que ela quer que muda isso, muda aquilo, não. Se ela foi para aquela congregação, ela tem que adaptar a forma daquela congregação, a forma do Senhor trabalhar, a forma do Senhor ensinar. O Senhor veja que, é igual o Senhor disse lá atrás, infelizmente, aonde tem o trigo, o diabo semeia também o joio, para causar conflitos, para causar contenda, para causar divisão, para causar muitas e muitas vezes desunião entre irmãos. O Senhor veja que quando a pessoa, um exemplo, ela pega o telefone, ela liga para outra pessoa para causar contenda contra o Senhor, a intenção dela não é te ajudar, é causar divisão.
Porque se a visão dela for te ajudar, o que ela faria? Ela ia na sua casa, ou ela ligaria para o senhor e falaria para o senhor assim: meu pastor, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu vim até o senhor, porque o senhor é o líder da igreja, o senhor é o líder da congregação, então eu tenho que conversar com o senhor, não é com o pastor auxiliar, não é com o obreiro, não é com o diácono, não é com ninguém, é com o senhor que é o anjo da igreja primeiramente. E as pessoas não enxergam dessa maneira, é por isso que surge a desonra. E as pessoas, às vezes, ficam olhando, me desculpa a expressão, meu amigo, para me deixar o senhor falar, pastor Márcio, as pessoas ficam bebendo essa lavagem que muitos teólogos ficam lançando no YouTube, até mesmo aqui no Facebook, que a gente não deve honrar nem o homem, tem que honrar somente a Deus, e eles ficam saindo da palavra de Deus. E as pessoas ficam acompanhando essas doideiras. É por isso que nós encontramos tantas pessoas que têm uma deficiência muito grande. E essa deficiência, às vezes, impede essa pessoa até nascer de novo. É igual, por exemplo, há muitos casos que nós estamos acompanhando aí. Impede essa pessoa ter verdadeiramente nascer de Deus. O senhor veja para o senhor ver. O senhor pega um obreiro, o senhor ora de madrugada por ele, como eu acompanho a trajetória do senhor, eu sou um homem de oração, o senhor ora meia-noite, o senhor ora 2 horas, o senhor ora, tem hora que 4 horas da manhã eu estou orando, o senhor está orando. O senhor paga um preço grande, o senhor não tem vida própria, porque infelizmente nós vivemos em prol terceiros, às vezes nós não vivemos nem para a nossa própria família, e mesmo assim, o que o diabo faz? O diabo endurece o coração dessas pessoas, e essas pessoas começam a fazer o quê? Elas começam a deixar que a ingratidão, elas esquecem o que um dia o Senhor fez por elas, e começam a deixar que a ingratidão fale mais alto. A ingratidão, de vez delas buscar, é igual, por exemplo, qualquer pessoa, seja da sua cidade, seja de onde for, se vier falar comigo primeiramente, eu falo: você já foi ao seu pastor? Você já buscou o anjo da igreja, da sua cidade, da sua igreja, para ver o que ele te fala? Mas não. O que as pessoas fazem? Elas vão buscar terceiro, porque muitos estão caçando, meu pastor, para me permitir o senhor falar, eles estão caçando um macumbeiro para revelar a vida deles. Eles querem um macumbeiro. Eles querem um macumbeiro para revelar a vida deles. Se eles não acharem um macumbeiro, eles não estão satisfeitos. A direção deles não é isso aqui não é a palavra de Deus não. A direção deles é um macumbeiro, é um revelador, alguém que revela a vida deles. Então, esse tipo de aflição que eu acompanho aqui em Belo Oriente, que traz muita tristeza no meu coração, o senhor não sabe nem o quanto que traz, nem o quanto que eu sofro, nem o quanto que eu fico triste. Eu tenho certeza que o coração do senhor sangra todos os dias aí nessa cidade. Mas eu quero dizer para o senhor: Deus é com o senhor, assim como é comigo, meu amigo. Foi Deus que nos levantou. Não vai ter homem que vai destruir a nossa fé, não vai ter homem que vai destruir nosso caráter, porque o nosso caráter foi moldado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Continue agora. Nós temos aqui em Botelhas, eu e a minha esposa, 8 anos que nós lidamos aqui, né, cuidando de vidas. 8 anos. Já tivemos em outras cidades também, mas morando aqui em Botelhas. E uma coisa que eu acho interessante, né, que a pessoa, quando ela parte para buscar em terceiros uma resposta, ela se esquece de que o próprio Deus pode falar com ela também. Entendeu? Verdade. Basta buscar. A pessoa, hoje em dia, eu tenho visto umas coisas muito... chateia a gente, né? Muitas pessoas vão na casa do Senhor hoje, querendo, igual o irmão falou, querendo que a gente seja um guru, né? Seja um João Bidu da vida, querendo que a gente seja um guru e fica revelando coisas que Deus não está falando. Eu costumo dizer para as ovelhas aqui da igreja: Deus não está falando toda hora, não. E as pessoas estão ouvindo vozes aí que não é Deus que está falando. E o pior não é isso. O pior é o seguinte: é que as pessoas que se levantam em contenda contra os seus líderes ou contra outros irmãos da igreja, ela pode estar cometendo o único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se o irmão está ali, sendo usado pelo Espírito Santo, e aquela pessoa diz que aquele irmão está sendo usado por Satanás, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. E aí não adianta ele depois pedir perdão, porque não tem perdão esse pecado. Aqui a palavra do Senhor fala aqui em Provérbios, capítulo 16, que fala assim, ó: o homem perverso levanta a contenda,
E o intrigante separa os maiores amigos. Verdade. O irmão já deve ter visto. Eu posso dizer que eu aprendi com o irmão o significado da palavra amigo, né? Então, eu posso dizer, eu sempre tive essa mania de chamar todo mundo de amigo e tal, mas a gente sabe que não é todo mundo que é amigo. A Verdade. gente sabe que não é, entendeu? A gente sabe. Quando o amigo verdadeiro, ele não vai só bater palma para você, dar tapinha nas suas costas e falar que você é bênção, não. Ele vai te chamar a atenção também se você estiver errado. Ele vai chegar para você, você está errado nisso, nisso e nisso. Esse é o amigo verdadeiro. Jesus, né, ele tinha os 12 apóstolos, mas os mais íntimos dele eram Pedro, Tiago e João. Era Pedro, Tiago e João. E foi para João que ele revelou o que aconteceu lá em Apocalipse. Ele poderia ter revelado para todos eles, mas ele foi em João. João deitou o peito, a cabeça no peito de Jesus. Então, Maravilha. a gente vê hoje em dia que nem entre os ministérios existe amizade mais, entre os próprios pastores. É um querendo jogar a tarrafa dentro do aquário do outro, e que não sei o quê, aquele negócio todo. Aí aquele irmão que ninguém quer, ele empurra para a tua igreja, você chega lá, você cuida, você trata, e depois aquela ovelha que chegou lá empurrada por outro pastor, por outro ministério, ele sai do teu ministério, volta para onde? Para o deserto que ele estava lá atrás, e ainda mete o pau em você. Fala que você é isso, que você é aquilo, que você não sei o quê, não sei o quê. Mas acontece que isso está acontecendo hoje, e eu falo, bispo, sem medo de cortar na carne, porque o senhor me conhece, sabe do meu caráter. Eu não tenho medo de cortar na carne, não. Sim, O que tem verdade. acontecido é que tem muita gente aí pregando um evangelho muito água com açúcar, entendeu? Que Deus é amor, que Deus só dá, que Deus é isso, Deus esquece que Deus também é justiça. E essas pessoas que se levantam na calúnia, que não honram as suas autoridades, que não oram por elas, que não quer saber de nada, entendeu? Deus não vai tratar elas da mesma forma que vai tratar aquele que está buscando, aquele que está correndo atrás da sua salvação, buscando a sua salvação. Entendeu? As pessoas estão... hoje em dia, a moda agora é dizer o seguinte: não, no final, no último segundo, Deus me perdoa e eu vou para o céu. Eu quero deixar bem claro aqui para quem está assistindo essa live, para quem vai assistir, que lá no céu não entra qualquer um, não, viu? Lá no céu não entra de qualquer maneira, não. E tanto não entra que nem a roupa que nós usamos não vai entrar lá no céu. No dia do arrebatamento, até a nossa roupa vai ficar por aqui. Entendeu? Então, se você dessas pessoas que gostam de uma contenda, que não honra as autoridades, que não honra as pessoas, não honra o próprio irmão, saiba de uma coisa, meu irmão. Se você não honra ao seu irmão, que você vê todo dia, que você compartilha com ele da tua vida, imagina Deus que você não vê. Será que você está honrando Deus? A honra não é só você chegar e dar um tapinha nas costas e falar, você é gente boa, não é isso não. Mas é principalmente você respeitar o seu irmão. Respeitar a história de cada um. Cada um tem uma história. Eu tenho uma história, o pastor Lucimar tem uma história, nós temos uma história juntos, assim como o senhor e a bispa Ana têm uma história juntos. E tem pessoas que chegam na igreja e simplesmente quer sentar na janela e não respeita a história de ninguém, quer chegar lá e introduzir o ensinamento, às vezes errado, que ele aprendeu em outros lugares, ou ele mesmo leu a palavra de Deus e o entendimento dele não veio do Espírito Santo, o entendimento dele é simplesmente de letra, e ele acha que ele pode chegar, subir no altar e cuspir qualquer coisa para todo mundo é obrigado a engolir. Eu falo mesmo, eu assim como o senhor, nós estudamos, nós não caímos de paraquedas no Evangelho, mas não adianta nada o estudo que nós temos se nós não tivermos a unção que vem do Espírito Santo. Se nós não tivermos unção, nós só vamos pregar letra. Então é isso que tem acontecido. Tem muita gente pregando letra, entendeu? E a unção que é bom mesmo, nada. Não tem nada. Pregando letra. E fala coisas. Eu não sei se o irmão se lembra, mas há uns anos atrás passou uma reportagem no Fantástico de um fato que aconteceu no Espírito Santo. Uma pessoa lá, ela pegou a Bíblia, leu um texto da Bíblia, e ela não acentuou a palavra direito, e da forma como ele leu aquela frase,
dava a entender que ele poderia adulterar. E aconteceu esse fato lá nessa cidade, lá na Vitória lá. E aconteceu esse fato. Então, não é só você pegar a palavra e ler, mas é você também saber interpretar o que você está lendo. E, principalmente, ter a presença do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Se você não tiver a presença do Espírito Santo, é só falácias, mais nada. O senhor sabe o que é mais triste, meu pastor? O mais triste é que esse tipo de pessoas assim ainda tem seguidores. Elas têm seguidores. É igual para o senhor ver. O diabo, quando o diabo ele está na direção, ele entra na direção, o senhor pode ver que nesse caso que o senhor está relatando, o cara conseguiu convencer o próprio esposo da mulher. Isso mesmo. Ele convenceu o próprio esposo da mulher, a ponto do esposo falar assim, não, se é Deus que mandou, eu aceito. Você vê, por que esse tipo de engano? Por que esse tipo de engano ele acaba entrando e ele acaba permanecendo? Porque hoje em dia, meu pastor, hoje em dia Deus está caçando em nosso meio verdadeiro adorador pessoas que sejam igual o povo bereano. O povo bereano, eu sempre falo isso, quando o apóstolo Paulo pregava, que eles anotavam para conferir depois, não era para debater contra o apóstolo Paulo, não. Eles anotavam, era porque eles tinham sede de salvação e eles queriam aprender da forma certa. Mas o povo hoje não. O povo hoje, eles vão na igreja hoje, eles estão caçando se tem bateria, se tem grupo de louvor, se tem tecladista, se tem guitarrista, se lá tem uma banda que cante do jeito que venha quebrantar o coração deles. Eles não estão caçando ali um homem de Deus que verdadeiramente está ensinando a verdade conforme está escrito na palavra de Deus. Então, complementando o que eu estou dizendo aqui, veja para o senhor ver, quando nós estávamos falando sobre a diferença. Isso quer dizer que Deus, Ele espera de nós. O que eu escrevi aqui? Isso que Deus espera de nós, mais do que qualquer coisa que imaginamos. Ele espera que honremos as Escrituras. Nos mostram gente como Caim, que fez algo ao Senhor sem, contudo, ser aceito. Uma vez que havia algo errado em suas atitudes, contra a dignidade de Deus, existem muitos princípios na palavra de Deus. Então, quando a pessoa, meu pastor, toma certas atitudes, igual daquele rapaz que está tomando aí na sua cidade, infelizmente, essa pessoa, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba errando em suas atitudes e acaba ferindo a dignidade de Deus. Ela está ferindo a dignidade de Deus. Por que ela está ferindo a dignidade de Deus? Porque eu vou ler de novo, contudo, ser aceito uma vez que havia algo errado em as suas atitudes. Então, se há algo errado nas atitudes da pessoa, essa pessoa, ela acaba ferindo a dignidade de Deus, porque ela está tentando atribuir o erro dela, certamente, em uma pessoa que ela sabe que não está errando. Ela sabe que não é um adúltero, ela sabe que não é um prostituto, ela sabe que não é um ladrão, ela sabe que não é um avarento, por causa que, como se diz, uma coisa que me chama muita atenção é quando eu vejo o seu proceder. Uma coisa que eu reparo muito na pessoa, o proceder dela. E como se disse, eu não conheço o senhor, não é somente de vídeo, conferência. Eu conheço o senhor pessoalmente. Então, quando nós pegamos o princípio de fé, lá em Hebreus capítulo 11, 6, olha para o senhor ver. Nós estamos falando aqui agora da existência e princípios na palavra de Deus. Se essa pessoa não consegue guardar as escrituras, o senhor acha que ela tem princípio? O senhor acha que ela tem lealdade? O senhor acha que ela tem compromisso com alguma coisa? Claro que não. Eu sempre digo, essas pessoas que qualquer coisinha, eu vou sair da igreja, eu vou para outra igreja. Me desculpa a expressão dos nossos ouvintes que está do outro lado, nossos telespectadores que estão nos acompanhando do outro lado. Nos perdoe. Mas quando a pessoa tem esse certo tipo de atitude, será que ela nasceu de novo? Será que ela nasceu de Deus? Ou será que ela não nasceu das suas próprias emoções? Ou será que ela não nasceu das suas próprias convicções? Ou será que ela é aquela pessoa que está dentro da congregação, mas ela quer o tempo todo ser bajulada? Ou ela quer o tempo todo ser aquela pessoa mimada como se fosse uma criança? O apóstolo Paulo diz, quando eu era criança, ele só tomou leite quando era criança.
Quando a pessoa é criança, novo convertido, ela recebe uma palavrinha branda. Mas quando ela passa, se torna uma pessoa mais madura, ela passa a ouvir uma palavra conforme a Escritura manda, com repreensão, uma palavra de ensino, uma palavra de doutrina. Nós não podemos ser aquelas pessoas que ficam aí do outro lado. Quando você está do outro lado, às vezes fica assim: ah, hoje eu decepcionei com congregação, eu decepcionei com o pastor. Meu amigo, presta atenção que eu vou dizer para o senhor. Nós não podemos generalizar todas as pessoas se tivessem o mesmo caráter. Nós não podemos fazer isso. Porque nós não podemos, por causa de uma pessoa mau caráter, de um joio que está plantado no meio do trigo, e esse joio está tentando sufocar o trigo. Nós não podemos arrancar esse joio, mas Deus vai arrancar por nós. Deus vai arrancar. Então, lendo aqui, meu amigo, a palavra de Deus, conforme eu disse, o princípio da fé, 11:6. Por que eu estou falando sobre o princípio da fé? Porque eu estou falando sobre... Existem muitos princípios na palavra de Deus. Princípio é o que Deus quer colocar na minha vida, na vida do Senhor, na vida de todos aqueles que acompanham. É princípio. A pessoa falou, o bispo, a pessoa talvez fala: bispo, mas pastor Márcio Micalha, eu adulterei ontem, eu roubei, eu fumei, eu usei droga, eu saí com uma prostituta. Meu irmão, a Bíblia fala que nós não podemos te condenar, mas nós podemos levar você ao arrependimento. Se você se arrepender e se converter do seu mau caminho, não interessa o que você fez até alguns minutos atrás. Deus entra com a misericórdia nesse exato momento da sua vida e te resgata mesmo. Porque ninguém nos ama como Deus nos ama. Ninguém. Deus perdoa o pecado e te chama de filho, aquele que se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. Isso serve para pastor, porque tem muitos pastores que realmente estão andando totalmente, como se a congregação fosse deles, estão fazendo o que acham na cabeça deles e pregam engano, mentira. Mas aqui não. Não que eu e o pastor Márcio Micalha nós somos melhores que todos, mas nós estamos lutando para fazer o que é certo. E é por isso que nós somos rejeitados, meu pastor. É por isso que nós somos perseguidos, meu pastor. É por isso que as pessoas, meu pastor, as pessoas usam a ingratidão conosco. Nós às vezes acolhemos, ajudamos, oramos, e as pessoas, no momento que às vezes a gente liga, fala para ela assim, ô irmão, a congregação está precisando de uma força sua. Você poderia ajudar a gente? A primeira coisa que elas fazem é ignorar a nossa mensagem. Elas ignoram a nossa mensagem. Verdade. Elas ignoram. A primeira coisa que elas fazem é ignorar nossas mensagens. Então, e depois falar: mas eu amo meu pastor, eu amo fulano de tal. Quem ama, cuida. Se a pessoa não está cuidando, se os irmãos, me perdoem os irmãos de Botelho, que eu aprendi a amar, como eu amo o meu amigo. Se a pessoa que está do outro lado não está cuidando do seu pastor, que é homem de Deus, será que estão cuidando da palavra de Deus? Será que estão cuidando em obedecer a palavra de Deus? Porque segundo diz aqui, diz assim, 11:6. Aí fala assim a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, nem o pastor Márcio Micalha, tá, pessoal? Vocês acompanham do outro lado. Diz assim: sem confiança é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência e no fato de ele se tornar recompensador de quem o procura. Olha que palavra forte, meu amigo. Verdade. Olha que palavra forte. Em Deus tem princípio. Em Deus tem princípio. Não adianta a pessoa chegar na congregação e achar que na congregação quem manda é ela, que ela vai fazer isso, fazer aquilo. Não vai. Quem manda é Deus. E se o senhor, o anjo da igreja, o senhor está ali para direcionar conforme Deus te direcionar. Não é conforme essa pessoa queira, não. Porque tem gente que às vezes, me perdoa a expressão que eu vou falar aqui agora, tem gente que chegar na igreja do senhor, se ela for um dizimista que dá um dízimo alto, ela quer mandar no senhor. Ela quer mandar na igreja, ela quer corromper, tem seu caráter. Se ela for uma pessoa que mantém a igreja, ela acha que o senhor deve ficar bajulando ela. Não, o senhor não tem que bajular ninguém, não. Se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu devolvo a minha primícia no altar, isso é o dever de todos aqueles que creem na palavra de Deus. O que nós não podemos, meu pastor, de forma alguma, é aceitar que o evangelho de Cristo se continua sendo corrompido por esses maus caráteres. E falando mais uma coisa para me passar para o senhor aqui. Segundo diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Primeiramente, eu falei sobre o princípio de fé.
que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Agora eu vou estar falando sobre o princípio da revelação. Você que gosta de revelação, presta atenção que você está do outro lado aí agora. Você que só vai na igreja se tiver uma revelação, se tiver a palavra verdade, você foge. Você que não gosta de ouvir a verdade, você gosta de ouvir engano, me perdoe a expressão, quem está me acompanhando do outro lado, desculpa aí a minha sinceridade, a sinceridade do meu amigo que está ali me acompanhando também, que é homem também, que disse de verdade, que não corta a volta, que está cheio de pessoas dentro de congregação frequentando a igreja, que não respeita sacerdote, não respeita o homem de Deus, e depois quando o chicote estrala, aí ele quer dizer assim, mas Deus é misericórdia, Deus é comigo. Meu amigo, me perdoe. Quem desonra o homem de Deus é desonrado também. Você não viu o povo que desonrou Moisés? Todos pereceram. E está cheio de pessoas perecendo por aí, que está desonrando verdadeiramente sacerdote. Pessoas que pagam um preço muito alto. É igual, por exemplo, chega seu rosto perto da câmera, pastor Márcio, por favor. Está vendo isso aí no olho do pastor Márcio, essa zoleira aí? Não é porque ele vira à noite assistindo filme, não. Não é porque ele vira à noite assistindo pornografia, não. Não é porque ele vira à noite conversando fiado da vida dos outros com a esposa dele, não. É porque paga um preço muito pesado, um preço alto. E o pastor Márcio não tem nem 50 anos para ele estar cheio de olheiro igual eu estou, também não. É porque a gente coloca a nossa vida no altar. A gente geme por quem está do outro lado. A gente geme por pessoas que estão dentro da nossa congregação. Nós gememos por pessoas que nem na nossa congregação estão no mundo. E outras dentro de outras congregações. E nós pagando preço por elas. E às vezes o que nós ganhamos é ingratidão. O que nós ganhamos é irmãos fofoqueiros caluniando. Irmão fofoqueiro sem ter o que fazer. Que deveria tomar vergonha e lembrar de muitas das vezes que a mão foi estendida. Mas infelizmente não. Não é dessa maneira que as pessoas, às vezes elas enxergam o sacerdote, é fazer igual fez com Jesus. Jesus morreu para que as pessoas fossem salvas, mas as pessoas rejeitam a salvação dele porque troca a bênção pelo prato de leitilha, troca pelo carnaval, troca pelo forró, troca muitas das vezes pela prostituição, pelo adultério, troca pela mentira, pelo engano, troca por várias coisas. E depois quer ficar, eu gosto do pastor fulano de tal. Você não tem que gostar do pastor fulano, você tem que gostar da palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda a história de alguém. A pessoa, eu frequento a igreja porque eu gosto do pastor Márcio, porque eu gosto do bispo. Nós não podemos salvar ninguém, não. Você tem que ir na congregação porque você gosta da palavra de Deus. Amém. Então, conforme diz a palavra de Deus aqui, para me passar para o pastor Márcio, que nós vamos por etapa, por causa do tempo. Então diz aqui, o princípio da revelação, Efésios 1, 17. Eu gostaria que você que está do outro lado acompanhasse comigo, por favor. Porque eu não estou aqui para falar besteira não, nem o pastor Márcio. 1, 17, eu vou ler o 17 e o 19. Aí diz assim, eu vou ler o 17 e o 19. O Deus de nosso Senhor Yeshua, o Messias, o Pai glorioso, lhes deu um espírito de sabedoria e revelação, para poderem ter pleno conhecimento dele. Olha para você ver, pleno conhecimento dele, meu pastor. Falou algum momento aqui conhecimento humano? Não. O conhecimento dele. E quem é que revela para nós? Já está revelando aqui agora, através da sua palavra. A palavra de Deus é uma das maiores revelações que o homem rejeita. Aí diz assim, oro para que ele conceda luz aos olhos do coração de vocês. Luz, olha você vê. Para que ele conceda, para que ele conceda luz aos olhos do coração de vocês, para que ele possa fazer que sua alma que venha enxergar aquilo que não consegue enxergar. Aí diz assim, para poderem compreender a esperança a qual ele os chamou e as quais ricas glórias existem na herança prometida por ele, o seu povo. Qual foi a herança que ele prometeu para o seu povo? Qual foi a herança que Deus deixou para mim e para você? Que nós herdesse a vida eterna. Olha para você ver. Tem herança melhor que essa, meu amigo? Tem herança melhor? Mas qual é a herança que os homens estão querendo? Os homens estão querendo... Você sabe o que me chama a atenção, meu pastor? Eu vou falar uma coisa para o senhor aqui. Por que o senhor é meu irmão, meu amigo? Nós dois somos compadres. Você sabe o que me faz eu amar o Senhor? Eu aprendi a amar e amo. E não pensa quem está do outro lado pensar que vai falar mal do Senhor, que eu vou te defender certo ou errado.
eu vou te defender. Amém. Certo ou errado. Você sabe por quê? O senhor é um sargento da polícia militar, um cara que não ganha tão mal, mas vive numa simplicidade que muitos não vivem. Isso prova, meu pastor, que o senhor está pregando o evangelho, não é para adquirir a glória desse mundo, o reino desse mundo, não. O senhor está pregando o evangelho de Jesus porque o seu maior tesouro está preocupado, que está lá no céu. Aleluia. O senhor é tanto, eu falo isso, desculpa a expressão, talvez o senhor não queria que eu falasse dessa maneira, mas o senhor ganhar um salário bem razoável, não é tão bem não, porque deveria ganhar melhor. Não é tão bem isso também não, deveria ganhar melhor. Mas o senhor poderia estar na sua casa própria, o senhor poderia viver uma vida muito melhor, mas não. O senhor abriu mão de tudo, do luxo, da vaidade, tudo em prol de trocar a sua vida em favor de outras vidas. Só que muitos não conseguem enxergar isso. Muitos não conseguem entender isso. Eu tenho muito orgulho do Senhor, meu amigo. Eu tenho muito orgulho do Senhor. Eu vou dizer uma coisa aqui para o senhor, para nós não sair muito fora do contexto da palavra. Eu gostaria que o senhor abrisse a Bíblia do senhor aí, que o senhor vai ler daí. Nós vamos falar sobre o princípio da autoridade. Eu falei sobre o princípio da fé, o princípio da revelação. Agora nós vamos falar sobre o princípio da autoridade. Está escrito em Romanos 13, capítulo 1. Você sabe por que eu tenho grande orgulho do Senhor? Que eu já falei isso para o senhor. Eu já estava descrente dessa palavra, amigo. Eu vinha sofrendo muitas decepções com pessoas que eu acreditava que eram meus amigos, mas todas as vezes que eu precisava, que eu entrava no deserto, eu entrava sozinho. Toda vez que eu entrava no deserto, entrava eu e minha família para gemer sozinho. E eu pedia a Deus, amigos, quem eu pudesse contar, quem eu pudesse confiar, amigos que preocupassem comigo como eu preocupo com eles. Aí, de repente, um dia de noite, Deus disse: eu não vou te dar um amigo, vou te dar um irmão. Eu vou te dar um irmão. Aí foi ontem Deus, naquela madrugada, Deus me deu um irmão que está do lado, pretinho igual eu. Não que tem nada contra os brancos e não sou racista. Amém. Aí Deus me dá esse irmão pretinho. Esse irmão que eu falo com ele, abaixo a cabeça e fala assim: Senhor, nós vamos fazer do jeito que você está falando. Que fala comigo também, e eu também estou aqui para ouvir. É onde que eu falo para o Senhor: eu sou grato a Deus pela nossa amizade, porque nossa amizade é uma amizade verdadeira. Ela é uma amizade verdadeira. A nossa amizade não tem falsidade. A nossa amizade não tem interesse. Porque o Senhor sabe que muitas pessoas hoje aproximam da gente por interesse de algo. Então, por isso que eu sou grato. Grato a Deus pela sua vida. Então, meu amigo, eu quero dizer para o Senhor que nós estamos juntos. Não é a placa da congregação, não é o fato do Senhor ser da igreja Fonte de Água Viva e eu pertencer a uma congregação batista, é que nós dois somos diferentes. Não, é pelo contrário, nós dois estamos mais unidos que nunca. Aleluia. Mais unidos que nunca, porque nós dois fazemos parte do corpo de Cristo. Amém. A hora que eu ligar para o senhor: estou chegando aí na igreja Assembleia de Deus, fonte de água viva. Eu sei que o senhor vai falar: a porta está aberta, a igreja é sua, pode entrar. O senhor chegando aqui, o senhor sabe que é a mesma coisa, a porta está aberta, a congregação é sua. Por quê? Nós, como servos de Deus, nós não temos divisão de reino, nós não estamos aqui brigando duas empresas para crescer, nós estamos aqui lutando para tirar almas que estão morrendo na mão do diabo, morrendo nas drogas, na prostituição, em todas as áreas. Então, eu gostaria que o senhor lesse aí, por gentileza, Romanos capítulo 13, 1, o princípio da autoridade, por gentileza, meu amado. É com o senhor, por favor. Agradecer, né, irmão, pelas palavras do irmão aí. Realmente essa amizade nossa foi forjada por Deus, né? Não foi algo que surgiu do nada. Deus, ele
ele olha as necessidades de cada um e ele supre as necessidades de cada um, né? A gente está na feira do ministério, às vezes é solitário, às vezes a gente não tem com quem se abrir, com quem conversar, a não ser com a esposa da gente. E eu tenho que agradecer muito a Deus por ter colocado, né, a vossa pessoa na minha vida, porque hoje, além de ter um amigo, eu tenho também um discipulador, eu tenho também alguém que me ensina, alguém com quem eu posso sentar, tirar as minhas dúvidas, né? E eu agradeço demais ao Senhor por isso, porque Deus sabe todas as coisas, Ele sabe exatamente a necessidade da gente no momento que a gente está passando. A Bíblia fala para a gente entrar no nosso quarto e orar ao nosso Pai que está em secreto. Mas antes de eu entrar no meu quarto, Deus já sabe que eu estou passando, que eu estou precisando. Então, assim, tudo isso que o irmão falou é algo de aprendizado, não só para mim, mas para quem também está nos assistindo. Um abraço aí para o Bruno, né, lá da nossa igreja em Orizânia. Né? Um grande abraço para você, Bruno, que Deus te abençoe. E em novembro estaremos aí. Um abraço também para Eleni Dias também, que sempre está conosco. Amado irmão, aqui em Romanos, capítulo 13, a palavra diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Tá vendo? Quando nós lemos essa palavra, me faz lembrar de um cidadão que certa vez falou assim: eu não temo a homem nenhum, eu só temo a Deus. Quando ele fala isso, ele vai totalmente contra essa palavra. Porque se Deus ordenou e Deus deu autoridade a alguém, obviamente essa pessoa terá pessoas submissas a ela. E quando você fala que você não respeita as autoridades que o próprio Deus ordenou, como que você vai dizer que você respeita o que Deus está falando? Se você não está respeitando a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus é que é a nossa fonte de segurança. Eu não me apego apesar de eu gostar muito de ler, né? Mas eu me apego à palavra de Deus, não me apego a nada de falácias nenhuma. Inclusive, aqui na minha casa, às vezes eu comento com a minha esposa, eu falo o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com essas mídias de internet, com pastores, pessoas que vão ali falar do Evangelho de Jesus, porque eu já vi sutilmente, quero deixar bem claro aqui, sutilmente, a pessoa falar 2 verdades e meia. E é justamente nessa meia verdade que ela derruba o servo do Senhor. É justamente nessa meia verdade. Eu sempre falo, é muito bonito você ver lá, né? Aquelas igrejas, fumaça, banda boa, não sei o que, tal. E às vezes você, na hora do vamos ver mesmo, do alimento mesmo ali, o alimento não tem nada a ver com aquilo que você está precisando de ouvir. E aí, essa palavra cabe muito bem nisso aqui. Por quê? Porque aonde o pasto é ruim, a ovelha vai morrer de fome. E se nós não pregarmos que as autoridades são constituídas por Deus, mesmo elas sendo constituídas por Deus, nós também estamos debaixo da autoridade do Senhor. Por exemplo, eu sou pastor da igreja aqui em Boteiros. Eu tenho um pastor presidente que está acima de mim. E eu não tomo atitude aqui na igreja nenhuma sem antes falar com ele. Porque ele é autoridade sobre a minha vida. Então, isso é questão, isso é honra, isso é respeito. Entendeu? Agora, as pessoas hoje, irmão, não estão. Quando a pessoa chega na casa do Senhor hoje, é o seguinte: o que tem acontecido muito, que eu tenho visto, é assim: a pessoa chega, senta lá, aí no louvor, ela chora, ela se quebranta ali no louvor, mas aí na hora que a palavra vai entrar, e é a palavra que vai trazer a libertação, e às vezes a palavra vai tocar na ferida, vai tocar lá onde a casquinha dói, principalmente quando você vai falar sobre perdão, quando você vai pregar sobre perdão, quando você vai pregar sobre o evangelho da cruz,
Aí a pessoa se levanta e fala, parece que eu não gostei daqui, vamos embora. E são aquelas pessoas flutuantes. Elas ficam 3 meses numa igreja, 2 meses em outra, 4 meses em outra. Ela não para em lugar nenhum. Então ela não cria raiz. Então ela não criando raiz, ela não aprende a respeitar uma autoridade eclesiástica. E não respeitando uma autoridade eclesiástica, ela também não vai, ela também não vai se sujeitar às autoridades terrenas. Porque aí ela vai querer usar sempre o famoso jeitinho brasileiro. Vivi isso na minha profissão várias vezes. Pessoas que não respeitam uma autoridade eclesiástica, e seja ela qual for, ela também não vai representar, ela não vai respeitar uma autoridade civil. A polícia não vai representar, ela não vai respeitar um juiz, como eu já vi em audiência, a pessoa chegar e falar de qualquer forma com o juiz. Ela não vai simplesmente respeitar ninguém. Por quê? Porque a verdade ela não quer ouvir. E quando você não ouve a verdade não tem como entrar no seu coração, meu irmão. E se você também ficar por aí ouvindo meias verdades também, porque tem muita gente também que está à frente, que está na liderança, que ela com medo de perder um membro, com medo de perder alguém da igreja esvaziada e tal, ela usa, e é um texto que eu preguei na igreja semana passada, a famosa síndrome de Pilatos. Eu lavo minhas mãos e está tudo bem. Você pode pecar até aqui, mas passou daqui, você não peca não, porque senão fica ruim para mim, né, que sou pastor da igreja. O negócio é o seguinte, você tem que fazer isso aqui, mas você vai só até aqui, porque se você passar daqui, os outros vão falar. Então, é o famoso lava a mão. E quando a pessoa lava a mão, né, quando a pessoa lava a sua mão, ela tem que entender, principalmente sendo um líder eclesiástico, e se aquela pessoa for para o inferno, porque ele lavou as mãos, porque ele não pregou a verdade, porque ele omitiu a verdade, aquele sangue será cobrado dele no dia do juízo. E hoje as pessoas estão se esquecendo disso, bispo. Estão se esquecendo disso. Eu aqui na igreja, eu não tenho nada contra quem faz, mas eu aqui na igreja, eu não tenho esse negócio de fazer campanha disso, campanha daquilo, eu não tenho esses negócios aqui não. Aqui, entramos no culto, cumprimentamos os irmãos, regozijamos por eles ali, fazemos o nosso louvor e é palavra, é ensinamento, entendeu? Se quiser ficar aqui, vai ficar ouvindo aquilo que o Espírito Santo mandar falar, aquilo que Deus mandar falar. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, quem me conhece aqui, estou aqui há 8 anos, sabe disso, não passo a mão na cabeça de ninguém, não sou perfeito também, tenho meus erros também, lógico, mas eu estou aqui na igreja. Nós estamos em construção. O irmão falou do caráter. O servo do Senhor, ele tem que ter o seu caráter trabalhado todos os dias. Todos os dias. Essa semana eu aprendi muito com o Senhor. O Senhor me deu lições preciosas para a minha vida. Eu aprendi. E o Senhor sabe do que eu estou falando. Eu aprendi com o Senhor muito. Porque se fosse talvez em outro tempo, eu teria tomado outra atitude. Eu teria feito outras coisas, mas o Senhor me ensinou. E é uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor, que eu possa ser resposta de oração para as pessoas. Não quero ser uma pessoa com um chicote na mão para ficar batendo em ninguém, não. Eu quero que a palavra de Deus, ela sim, ela vá até a pessoa e a palavra confronta. Porque a palavra de Deus, ela confronta o pecado. E se você prefere, igual o dia eu recebi uma mensagem, a pessoa falou, não, eu quero ficar onde eu estou. Então, amém. Você quer ficar lá junto com os bodes? Então fica lá junto com os bodes. A Bíblia fala que aquele que está limpo, que se limpe mais ainda. E aquele que está sujo, que se suje mais ainda. Se você prefere ficar se sujando, entendeu? Não vai ser eu que vou ficar aqui te lavando. Entendeu? Então, se você quer se sujar, que se suje. Agora, você não vai poder dizer que você não ouviu a verdade. Porque a verdade foi pregada. A verdade é falada. E pregadores, não é questão de querer ser melhor do que ninguém, o senhor me conhece muito bem, sabe disso. Mas os pregadores, há mais de 8 anos, eu venho dizendo a mesma coisa.
E eu venho pregando a mesma coisa. Deus tem levantado alguns pregadores para tempo de juízo. Para tempo de juízo. E as pessoas não estão dando ouvido a essas ministrações. Por quê? Jesus está voltando. Aquele que não se consertar, não vai subir. Aquele que não se consertar, não será salvo. Eu sou radicalmente contra, eu estou falando na ministração da igreja ontem, mesmo. Me chamaram para fazer um culto fúnebre. Todo mundo sabe que a pessoa era totalmente desregrada. Eu, pastor Márcio, vou afirmar que essa pessoa está no céu? Não pode. Posso fazer isso? Não posso fazer isso. Se a pessoa viveu a vida inteira na lambança, se ela não se consertou com Deus, teve uma morte súbita, é eu que vou afirmar que ela está no céu? Jamais vou fazer uma coisa dessa. E as pessoas hoje, bispo, elas estão... Ontem eu preguei sobre a mulher de Ló, né? E quando os anjos vão retirando a família de Ló, né, de dentro lá de Sodoma, a única ordem que eles falaram para ele foi só uma: não olha para trás. E a mulher de Ló, o que ela fez? Ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Quer dizer, ela poderia ter sido salva com a sua família, mas ela virou uma estátua de sal por quê? Pela desobediência, por não respeitar uma autoridade que estava sobre a vida dela. Então, as pessoas muitas vezes estão pagando preço aí, estão vivendo tribulações em cima de tribulações, não têm resistido às tentações do diabo, porque quando a palavra é pregada, é o ministro que está errado. É o ministro que está subindo no altar e está desaguando as mágoas dele em cima do povo. É o ministro que não presta, é o ministro que está na carne. Aí é que eu quero chegar. Porque quando você fala uma coisa dessa do servo do Senhor, do ministro, principalmente daquele que tem vida com Deus, está blasfemando, porque quem está falando através da boca do profeta ali é o Espírito Santo. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala do ministro, que você fala, a falta de respeito com o ministro. E quando eu falo o ministro aqui, eu não estou falando só do pastor, não. Porque, por exemplo, se existe um ministério dentro da igreja que cuida das crianças, a pessoa que é responsável pelas crianças, ela é uma autoridade, você tem que respeitar ela também. Verdade. Não justifica uma mãe chegar lá perto da pessoa que toma conta das crianças, porque às vezes pegou a criança, colocou a criança no cantinho lá, falou uma palavrinha mais para ela ficar quietinha, para as outras crianças não entrar na onda dela, aí a mãe vai lá e descasca a líder das crianças. Está errado. Está errado porque se a pessoa foi levantada ali para cuidar das crianças, pode ter certeza que não foi levantada à toa, não. Se foi levantado um diácono dentro da igreja, um presbítero dentro da igreja, não foi à toa, não. E ele tem que ser respeitado. E da mesma forma que ele foi levantado e ele deve respeitar a todos e ao seu pastor, ele deve respeitar também a membresia da igreja. Verdade, meu irmão. Tem um ditado que fala, né? Quer conhecer a pessoa, dê a ela poder. Infelizmente, nós temos obreiros que não sabem ser líderes. Eles sabem ser chefe. Líderes eles não sabem ser. E muitas vezes eles não sabem ser porque vivem no legalismo. Aprenderam que é 5 meses de banco, eu tenho que usar paletó e gravata, então eles acham que é isso aí que é autoridade. E a autoridade não é isso não, meu irmão. A autoridade não é isso não. A autoridade está totalmente fora disso. Entendeu? As pessoas acham que falar alto, gritar, brigar, xingar, isso é autoridade. Isso aí não é autoridade, isso aí é isso aí é despreparo. A autoridade, ela anda junto com o respeito. Verdade. Ela anda junto com o respeito. Se você não respeita, você desobedece. E se você desobedece, você está sujeito às leis. E as leis estão aí para serem aplicadas, seja fora da igreja, seja dentro da igreja, seja em todas as áreas da nossa vida. É aquele negócio, né, pastor? Porque nós estamos falando aqui sobre o princípio da honra, está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, 10, nós estamos falando sobre o princípio da honra. O senhor que está nos acompanhando nesse momento,
você que entrou agora, muito obrigado pelo Senhor estar juntamente conosco nessa transmissão. Eu quero pedir ao Senhor, deixa seu nome, o seu primeiro nome, coloca assim, um exemplo, Juscelia e família, um exemplo assim. Deixa seu nome, daqui a pouquinho, mais o pastor Márcio Micalha, nós estaremos fazendo oração pela sua família. Então, coloca seu nome. Como nós temos aqui pessoas nos acompanhando, pastor Márcio, de até mesmo de diversos lugares, pessoas nos acompanhando de Monte Alegre de Minas, Uberlândia, está aqui nos acompanhando. Agradeço aqui o carinho e a atenção da nossa irmã Juscelia Aparecida. Que Deus abençoe mais e mais. E o senhor que está entrando agora, nós estamos falando sobre o princípio da honra. Provérbio capítulo 3, versículo 9 e 10. Aonde nós falamos aqui sobre o princípio da fé, que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Anote aí, para que você venha conferir também na sua casa, porque quando você confere, você se torna uma pessoa mais entendida. Quando você não confere, você se torna uma pessoa mais ignorante. É o que acontece no dia de hoje, igual o pastor está falando aí. Essas pessoas que colocam a gravata tampando a garganta, mas como se diz, a pessoa quer dar uma de santo, quer ter. É o que eu falo. Aí é onde que eu falo, é um fariseu. Isso é um fariseu. Fariseu, porque ele ensina algo que ele não vive. Porque não adianta nada eu colocar uma calça comprida para andar na rua, eu não andar na rua de camiseta, aquele dentro da minha casa eu sou um péssimo exemplo, no meu serviço eu sou um mentiroso, ficar contando mentira todos os dias. Como se diz? Então, isso é o estilo de um fariseu. Mas agora, quando trata-se de viver a palavra de Deus, é totalmente diferente disso, meus amados. É isso que eu e o pastor Márcio Micalha, nós queremos fazer você refletir do outro lado. O que é uma honra? O que quer dizer essa palavra honra? Eu disse bem no início, a palavra honra, se você pegar o verbo honrar, significa distinguir e fazer a diferença. Isso quer dizer a palavra honra. Então, quando você pega, você que está acompanhando agora, então anota mais uma vez. Temos também a nossa irmã, que está nos acompanhando, meu pastor, a nossa irmã Eleni Dias. Ela está nos acompanhando lá de pertinho de Manhuaçu. Está nos acompanhando também. Que Deus abençoe, minha irmã. Deus do início, nós estamos vendo que a senhora está interessada pelo alimento espiritual. Isso é muito importante. Isso é muito importante quando nós interessamos pelo alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, você que está nos acompanhando agora, nós falamos sobre o princípio da fé, aonde está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Depois nós falamos sobre o princípio da revelação, Efésios capítulo 1, 17, 19. Depois nós falamos sobre o princípio da autoridade, Romanos 13, capítulo 1. Nós falamos sobre isso com o pastor Márcio Micalha. Ele leu, porque tem muita gente que, igual o pastor Márcio Micalha falou, às vezes é abordado na rua por uma autoridade policial. Eu sou pastor. Irmão, ele não perguntou se você é pastor. Simplesmente encosta, deixa de revistar seu carro, revistar você, que ele tem que garantir a segurança dele e a sua também. Não é, mas eu também sou autoridade. Não, nós não estamos aqui discutindo poder de autoridade, nós estamos discutindo submissão. E nós temos que aprender a ser submisso. É igual, por exemplo, um certo dia eu vim de Belo Horizonte, era mais ou menos 2 horas da manhã, eu estava vindo à concentração que eu estava fazendo lá, fui abordado na rua, aí pediram para mim abrir o porta-mala, pediram para mim isso. Eu achei ruim, claro que não. E se eu tivesse sendo sequestrado? Eu estava dando puta alegria, como se disse, eu falei, pelo menos eles estão trabalhando, estão fazendo o serviço certo. Só que isso significa submissão. Quer dizer que eu já fui submisso assim toda a vida? Não, eu já fui muito rebelde também. Já fui muito ignorante. E é por isso que eu quebrei muita cara. Então, toda pessoa rebelde, que não sabe obedecer ordem e nem autoridade, ela geme muito. Por que ela geme? Porque ela confunde submissão com autoritária. E por ela ser autoritária, ela não consegue ter submissão. Então tem momento na nossa vida que nós temos que entender o que é isso. E eu vou dizer para você, agora eu vou falar sobre o princípio da ordem. Nós falamos sobre o princípio da autoridade, vamos falar sobre o princípio da ordem, que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, 3. Aonde que eu já me encontro com a minha Bíblia aberta aqui, eu vou estar lendo para você. E logo após o pastor Márcio, ele vai estar lendo o princípio da sabedoria, Provérbios capítulo 1, 7. Já deixa aí no jeito, meu pastor, por favor. Princípio da sabedoria, Provérbios capítulo 1,
versículo 7. Eu vou estar lendo agora o princípio da ordem, Hebreus 1, 2, 3. E você que está nos acompanhando, mais uma vez eu digo para o senhor e para a senhora, deixa seu nome aí no rodapé, coloca o seu primeiro nome e a sua família. Eu e o pastor Márcio nós vamos estar orando aqui, falando o nome de um por um. Eu não sei se o pastor Márcio consegue ver o nome de quem está acompanhando do outro lado. Consegue ver aí, meu pastor? Pois é, o senhor vai estar orando, olhando para o nome dessas pessoas e falando o nome delas, por favor. Tá bom, meu amado? E eu vou só concordar com a sua oração do lado de cá. Tá bom? Então, primeiramente, eu vou ler aqui. Eu vou ler o princípio da ordem, o pastor Márcio vai ler o princípio da sabedoria, que é Provérbios 1, 7. E eu vou ler o princípio da ordem, que é Hebreus capítulo 1, 2, 3. Aí diz assim, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Mas agora, olha para você ver, presta atenção. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra, por quê? Eu vou ter que conferir agora, eu estou com outra Bíblia aqui também aberta, que eu gosto de conferir em duas Bíblias. Vamos lá, por gentileza. Eu vou ler do 1, 2, eu vou ler o 1, 2 e o 3. Havendo Deus extinguamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Olha para você ver. Deus falava através de quem? Dos pais, pelos quem? Pelos profetas. Esse negócio de eu também sou profeta, não cai nessa não. Cada um tem seu chamado, cada um tem que respeitar o chamado do outro. A Bíblia fala que lá em Efésios, parece que é, se eu não me engano, se é 4:11. Uns foi chamado para mestre, outros doutores, outros profetas, e assim vai. Aí você pega aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelos filhos, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, a qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então preste atenção, essa palavra que você acabou de acompanhar é o princípio da ordem. Você veja que Deus trabalha com ordem. O que você atendeu? Primeiramente ele falou, falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Deus trabalha com... Aqui não falou ordem? Deus trabalha com ordem, não com desordem. Aonde tem a desordem, não tem, gente, a presença de Deus. Não se engana com isso. Esse negócio hoje que as igrejas hoje está tudo imitando o mundo aí. É luz piscando igual discoteca, jovem pulando, jovem enche a cara de fantasia, com aquelas loucuras todas. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar para o verdadeiro Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus não é isso, pessoal. Então vamos acordar enquanto há tempo. Se você está vivendo uma situação dessa, pula fora enquanto há tempo. Porque, ô bispo, mas nós temos que dar uma de louco para ganhar os loucos. Mas será que foi dessa maneira que o apóstolo Paulo quis se expressar? Será que foi dessa maneira? Como se diz, se o cara fuma maconha, eu vou fumar maconha também para não ganhar ele? Se o cara cheira cocaína, eu vou cheirar cocaína para ganhar ele? Se o cara assalta banco, eu vou assaltar banco também para ganhar ele? Você veja que a força da expressão nem sempre é da maneira que nós devemos olhar e refleti-la. Então, como eu estou falando aqui, meu pastor. Às vezes as pessoas, elas querem usar um versículo bíblico, mas elas não sabem discernir essa palavra. É a mesma coisa. Uma pessoa coloca vários pratos para o senhor comer. Tanto a visão do senhor e falar, você vai descobrir pelo paladar. O senhor pode errar, ué. Porque tem muitas frutas que o gosto dela é semelhante. O senhor pode errar. Então, por isso que Deus, primeiramente, Deus dá o discernimento. Uma pessoa sem discernimento, ela é como se fosse uma madeira em cima d'água. Uma pessoa que tem entendimento, ela vai ver uma madeira vindo de longe, ela não vai falar que é um barco. Ela vai esperar aproximar dela para ter certeza que é. E tem gente que não pensa dessa maneira, não vê dessa maneira. Então, você que está acompanhando do outro lado, o pastor Márcio vai estar lendo agora sobre o princípio da sabedoria, em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Por favor, pastor, é com o senhor. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
Olha para você ver. O que falou aí? O princípio, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Lembrando que quando a palavra do Senhor que está falando loucos também, a gente pode ir lá no livro de Apocalipse, quando a palavra de Deus fala assim: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Porque é loucura não ouvir a palavra de Deus e querer viver numa mentira. E se você tem temor ao Senhor, você vai querer viver de acordo com a palavra. E sabedoria é algo que, se você pedir a Deus, Deus dá. Se você pedir, dobrar teu joelho e falar: Senhor, me dá sabedoria para eu agir nessa situação, Deus derrama sobre a sua vida sabedoria. Agora, o problema é que, ao invés de pedir a sabedoria, a pessoa quer pedir conselho para o vizinho. E muitas das vezes o conselho que o seu vizinho vai te dar não é um conselho viável, e por isso que tem muita gente que mete o pé pelas mãos, né? Eu costumo, lá na igreja, eu costumo dizer sempre às pessoas assim: nós temos que viver em unidade. Em unidade. Nós temos que ser irmãos e viver em unidade. Mas um grande conselheiro que a gente tem é o travesseiro da gente. Quando a gente vai deitar, vai refletir e vai falar com Deus. Porque o que eu tenho visto, Bispo, dentro disso aqui que nós estamos conversando sobre a honra, autoridade, sabedoria, o que eu tenho visto muito é que as pessoas têm falado muito entre si. Fala muito entre si, mas não fala com Deus. E outra coisa que eu tenho visto também, as pessoas acreditando demais em contos da carochinha. Entendeu? Acreditando mais em histórias para boi dormir. Quando você pega a palavra de Deus, você não precisa fazer rodeio nenhum. Porque o simples fato de você abrir a sua boca, debaixo da orientação do Espírito Santo, a palavra vai direto. Ela não faz curva. E eu vejo as pessoas hoje falando assim: ah, Deus falou não sei o quê. Ah, Deus está falando ali, Deus está falando acolá. Gente, para com isso, as coisas não são assim. Se você ler lá no livro do profeta Samuel, lá fala que naquele tempo o Senhor não estava falando dessa forma. Tanto que o próprio Samuel, ele não conhecia a voz do Senhor. Ele foi chamado lá 3 vezes, ele foi até o profeta Eli, e o profeta Eli falou: não, eu não te chamei não. Depois o profeta Eli caiu em si e falou: pera aí, quando você ouvir a voz do Senhor aí, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Só que hoje as pessoas não estão falando assim mais não, bispo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não está assim mais não. As pessoas estão falando o seguinte: revelou o que aí? E tal. Gente, se esse negócio, se a casa de Deus fosse casa de revelação, era melhor colocar lá a casa de aposta aí. Você chegava lá e perguntava qual era os números da Mega Sena, você ganhava na Mega Sena. Entendeu? Então tem muita gente que, infelizmente, eu vou contar uma experiência que eu vivi aqui. Não aqui em Botelhos, numa outra cidade. Eu fui pregar num ponto de pregação certa vez. Cheguei lá, preguei a palavra, várias pessoas aceitaram Jesus, foi uma bênção. Daí a pouco, quando terminou o culto, a gente tinha o costume de orar pelas pessoas individualmente. Chegou uma mulher perto de mim com uma fotografia, me entregou a fotografia e falou assim: ô pastor, eu não era pastor nessa época não, era obreiro ainda. Chegou perto de mim e falou assim: ô pastor, eu queria que o senhor orasse aqui, para esse homem aqui, porque é o seguinte, esse homem aqui, eu e ele, nós temos um negócio, mas ele é casado. E eu queria, assim, que o senhor orasse para que essa situação fosse definida. Eu olhei para a cara da mulher e falei assim: minha senhora, olha bem para minha cara. Só está achando que eu tenho cara de guru? Para poder ficar aqui falando. Outra coisa, eu vou orar para abençoar pecado, eu posso orar para a senhora morrer e deixar o rapaz em paz e viver com a mulher dele. Porque a senhora, que é a terceira pessoa que está errada na situação, Ela quis. olha que ponto nós estamos chegando.
As pessoas levando fotografia na igreja para o pastor orar para ela ficar com o amante. Ô, gente, pelo amor de Deus, véio. Vamos para a palavra de Deus. Véio. Vamos para o joelho, vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa que chega perto da gente e pede um trem desse, ela não tem temor nem de Deus, ela não tem temor do diabo, ela não tem temor de nada. Entendeu? Ela está vivendo aí, não sei nem por que ela está vivendo ainda. Entendeu? Porque ela não tem temor a Deus. E outra coisa, ela também não teve nem o que o diabo está fazendo na vida dela, não. Verdade. Entendeu? Entendeu? Então as pessoas estão vivendo num tempo, eu preguei isso na igreja ontem, é como nos dias de Noé. Bebendo, fumando, dando-se em casamento, negócio e palavra de Deus mesmo, elas não querem saber, não. Principalmente nos lugares onde a palavra tem sido ainda pregada genuinamente. Porque, como eu falei aqui, Deus, ele não está falando do jeito que as pessoas acham que está falando aí na boca dos outros, não. Eu tenho visto aí muitas coisas aí que não é o Senhor falando, não. Muita loucura, Deus não fala nada, e o bispo, se eu estiver errado, me corrija. Mas Deus não fala nada que vá contra a palavra dele. Claro que não. Deus não fala nada que vai contra a palavra dele, não. Entendeu? Então, se Deus... Uai, teve um pastor que falou comigo essa semana, olha que absurdo. Ele estava num culto aí, uma irmã se levantou lá, ele estava acho que em outra igreja, ele foi visitar a igreja, levantou uma irmã lá e falou assim, eis que o Senhor vai te trazer uma esposa, mas o pastor já é casado aí. Que palhaçada que é essa? Entendeu? Então as pessoas ficam aí dando ouvidos a certas situações. Sempre que o Senhor me usa para entregar alguma coisa para qualquer pessoa que seja, eu sempre falo para a pessoa o seguinte, no final, olha, peça confirmação a Deus. Peça confirmação a Deus. Não é que eu duvide da presença do Espírito Santo na minha vida, não. Mas é porque eu faço isso. Quando eu recebo algo também, o Senhor usa alguém para me entregar algo, eu peço confirmação a Deus. A palavra de Deus fala que nos últimos dias apareceriam falsos profetas que, se possível, enganariam até os eleitos do Senhor. E está enganando. E está enganando. E está enganando. E o pior é que está enganando. Agora, igual o bispo falou, você antes, bispo, eu quero a gente poder chegar na nossa conclusão. Eu tenho 32 anos que eu conheço o Evangelho de Cristo. Eu tive pastores sobre a minha vida que foram homens extremamente usados por Deus. Posso citar aqui pastor Conrado, pastor Garcia, pastor Alexandre, próprio pastor Josué, né? Foi sempre um grande amigo que sempre me ensinou muito. E hoje eu vejo que nós estamos vivendo um tempo, eu acho que talvez a pior fase do cristianismo. Porque hoje, antigamente, os discípulos andaram com Jesus, as pessoas viram milagres, aquele negócio todo, né? Hoje em dia, as pessoas, além de viverem a apostasia, achar que quer servir a Deus de qualquer maneira, entendeu? Quer servir a Deus de qualquer maneira, elas acham que para atrair o jovem tem que ter uma balada gospel. Aí chega no mês de julho, para atrair o jovem tem que ter uma quadrilha gospel. Aí acha que chega no dia das crianças, para atrair as crianças, tem que ter uma festa gospel lá para atrair as crianças. Aí tudo agora é subterfúgio para mudar as coisas. Não, porque hoje o chique é ter um LED lá na igreja, de todo tamanho, e a igreja toda escura. Mas espera aí, se lá em Gênesis, capítulo 1, lá, a palavra de Deus fala que o Senhor, ele disse, haja luz, e ele disse que a luz é boa, por que então a gente tem que cultuar a Deus na escuridão? É umas coisas que, entendeu? Se não, é outra coisa. E agora eu vou partir para o lado da coisa prática. Da coisa prática. O diabo é sujo. O diabo, a Bíblia fala que ele é astuto. Astuto significa inteligente, esperto.
Você está numa igreja toda escura, tudo aquele escurão danado, me vem um endemoniado lá do meio da rua, lá, com a faca na mão, mata uma pessoa dentro da igreja. Os obreiros que estão lá na porta da igreja, na escuridão, nem vê como é que a pessoa está chegando dentro da igreja. E aí, vai falar o seguinte depois, não, mas a culpa é do pastor, porque o pastor estava na carne, os obreiros estavam... Não, negativo. Tem situações que é nós mesmos que procuramos. Aqui eu não tenho esse costume, aqui nós fazemos culto de luz acesa mesmo, um olhando para a cara do outro, um vendo o outro ali, entendeu? E não compactuamos com isso. Agora, quem quer fazer, faça. O problema é seu para lá. Aqui nós não fazemos. Por quê? No nosso ministério nós não fazemos. Por quê? Porque nós sabemos que o inimigo é sujo. Ai, Jesus. Ele é esperto. E bobo é aquele que fica com essa palhaçada de ficar falando assim, eu vou pisar na cabeça do diabo, que não sei o que, tal. Lá no livro de Judas, a palavra diz que nem o arcanjo Miguel Atreveu. ousou, né, algum ato atentatório contra Satanás. Só falou assim, ó, o Senhor te repreende. Aí o nego fica aí. Aí eu piso. Aí no primeiro vento que vem, pastor, não tô aguentando, porque, nossa, a sua casa caiu lá em casa, pastor, e tal. Mas o que você está fazendo? Você está dando munição para o inimigo te derrubar, meu irmão. Você mesmo dá munição para ele te derrubar. E aí depois você quer falar que é o pastor que está na carne. Pastor, bispo, quero dizer uma coisa aqui. Muitas portas já se fecharam para mim. Muitas portas que eu preguei uma vez não voltei mais. E teve muitas que se abriram também. Mas por quê? Porque eu não tenho medo de cortar na carne, não. Hoje em dia, infelizmente, se consagra de qualquer maneira. Eu já errei dessa forma, o senhor sabe. Eu já errei. Todo mundo. Fui para frente da igreja e pedi perdão à igreja por eu errar. Por eu achar que a pessoa é uma coisa e ver que era outra completamente diferente. Mas agora eu aprendi a lição também. Então, a gente tem visto aí muitas pessoas sendo levantadas aí sem um pingo de experiência. Ah, mas o senhor capacita? Capacita. Mas só que é o seguinte, quando Davi foi coroado, foi ungido para ser rei, quando ele era mancebo, ele era novinho, mas ele assumiu o trono quando ele era homem, formado. Verdade. Ele não assumiu o trono com cabeça de menino, não. E tem muito nego aluado aí em cima de púlpito, entendeu? Falando coisas, entendeu? Que não tem nada a ver. E igual o irmão falou, tem seguidores. Porque as pessoas hoje, bicho, elas estão indo para onde a zona de conforto é melhor. Se eu não toco no pecado do adultério, aí eu vou ficar aqui, porque o pastor não fala nada. Se eu não toco em dízimos e ofertas, vou ficar quieto aqui, porque aqui não tem que dar dízimo, não tem que fazer nada, não tem que entregar o dízimo, tem que... Tá. Se eu não toco lá, se eu não vou lá e falo que os jovens, e mostro a história de José, a história de Davi para eles pegam e falam, não, eu vou ficar de bobeira aqui mesmo nessa igreja, que aqui nós pode fazer o que nós quiser e tal, nós pode fazer o que... Tá de boa na lagoa, final do culto eu vou dar um passeio. Se eu não chego e falo que a palavra de Deus, ela não fica falando de namoro, mas ela fala que o crente tem que ter compromisso. Aí, a gente chega perto dos jovens e fala, olha, você tem que tomar cuidado. Não namora sozinho a dois, porque o diabo, ele é sujo, ele vai tentar vocês mesmo. E vocês podem cair. Aí, se você fala isso, não vou ficar aqui não, que o pastor é careta pra caramba, que não sei o quê e tal. Então, hoje, além de não se respeitar a autoridade eclesiástica, a pessoa não tem temor, né, das coisas do Senhor, não tem temor, o temor do Senhor precisa de sabedoria, a pessoa não busca uma sabedoria, e a bomba sempre vai estourar na mão de quem? Da liderança, do pastor que está lá na frente, do bispo que está lá na frente. E isso porque eu tomo conta aqui de uma igreja. Agora, eu imagino o senhor que tem várias igrejas que o senhor toma conta, vários pastores que estão sob a sua orientação. Entendeu? Então, uma hora é um problema aqui, um problema ali, um problema acolá e tal. E muitas vezes o problema é
É por não falar a verdade que os problemas vêm. Por não Afora, meu falar a pastor. verdade que os problemas Afora, vêm. meu pastor. Desculpa interromper o senhor. Afora que eu trabalho fora também, né? É fora que eu trabalho fora, então é uma tributa pesada, mas a recompensa vem de Deus. É Amém. complementando, é complementando tudo isso aí que o senhor disse aí agora, tudo que o senhor falou. E lembrando o senhor, a senhora que está entrando agora, por favor, deixa seu nome embaixo, o seu nome, e a cidade de você está nos acompanhando nesse momento. Porque o pastor Márcio Micaia vai estar falando o seu nome daqui a pouco em oração e Amém. pedindo a Deus pelo senhor e pela sua família. Então não deixe de deixar o seu nome não, porque essa live é uma live muito importante, uma live onde eu tenho certeza que trouxe esclarecimento, trouxe também raiva para alguns, que nem todo mundo gosta às vezes de ouvir a verdade. Essa é a dura crueldade, porque todas as vezes que eu falo a verdade aqui nas redes sociais, eu já percebi. 200 e tantas pessoas deixam de me seguir. Eu já percebi. Mas por quê? Porque às vezes. E a maioria desses que deixam de me seguir é pastor. A maioria que deixa de me seguir é pastor. A maioria. Mas por que eles deixam, será? Por quê? Por quê? Porque quando a gente corta na carne, né? A pessoa não quer ouvir a verdade. Se ela não Pois quer é. ouvir a verdade, ela quer falar a verdade? Não quer, ué. Pois é. Então, olha, eu agradeço a participação do senhor. Espero de junto nós estarmos juntos em breve novamente, Amém. com um tema diferente, aonde o senhor sabe que o senhor é meu irmãozão. Olha aqui, ó. O senhor sabe Idem. disso. E E eu creio que essa palavra foi uma palavra esclarecedora. Você, irmão, que está acompanhando do outro lado, você que estava se sentindo fraco, desanimado, se você não se fortalecer com uma palavra dessa, não fortalece mais não. Me perdoe, porque essa foi uma palavra para te levantar e para fazer você tomar postura na vida. Pastor Márcio vai estar fazendo oração agora, nesse Amém. momento, vai estar lendo o seu nome. Você que está me acompanhando, coloca aí, gente, seu nome. Eu sou fulano de tal, eu falo da cidade tal, eu estou acompanhando a cidade tal. O pastor vai estar falando aí agora a cidade onde você está nos acompanhando. E lembrando, gente, não coloca um fardo pesado nas costas do seu pastor, não. Ele já tem um fardo pesado demais. Ajuda ele a carregar. Porque quando o Sirineu apareceu para ajudar a carregar a cruz, ele não entendeu, não. Ali foi para ajudar a aliviar o peso da cruz. Mas se ele soubesse o quanto foi gratificante ele ter ajudado o mestre a carregar ali, em poucos passos, aquela cruz que o mestre carregava, que era tão pesada, ele se sentiu o homem mais feliz do mundo. Ele não tinha rejeitado tanto carregar a cruz de Cristo. E muitas das vezes tem muitos irmãos que às vezes eles querem colocar um peso tão grande nas costas da gente, eles querem colocar um fardo tão pesado, um fardo que nem eles dão conta de carregar. Não, então, cuida do seu pastor, cuida, porque é igual em Boteiros, está falando com o pastor Márcio fora das redes sociais, você que vai acompanhar de Boteiros depois, abraça seus pastores, pastor Márcio, pastor Lucimara. Se amanhã ou depois Deus remover isso para outro lugar, para que vocês não venham falar, nós tínhamos um pastor, mas nós não demos valor, então dê valor agora, dê valor, honra esse casal aí, honra, ame, não ama só da boca para fora não, ama com as atitudes, com as suas obras, porque muitos amam da boca para fora, viu meu pastor? Infelizmente. É verdade. Muitos amam da boca para fora. Então o senhor que está acompanhando agora, o pastor Márcio vai estar lendo o seu nome agora, e nós vamos estar fazendo oração. Meu pastor, mais uma vez eu agradeço a participação do senhor, que Deus continue te abençoando, meu irmão, o senhor, a pastora Lucimara, os seus filhos, a essa congregação aí, que Deus coloca toda sorte de bênção sobre a vida do senhor e da sua família, em nome de Jesus. Amém. E que Deus possa usar o senhor como atalho. Não tema as más línguas, vá em frente, Deus é com o senhor. Vá em frente. Glória a Deus, eu agradeço. Quero deixar um abraço aqui para o bispo, para a bispa, Ana. Que Deus abençoe vocês também. Que a mão poderosa do Senhor esteja aí sobre a igreja, sobre essa cidade de Belo Oriente. Nós sabemos que não é fácil também, né? São várias igrejas aí que o meu irmão bispo está sob a responsabilidade dele. Então o fardo ainda é mais pesado que o meu, mas, como dizem Gálatas, né? Levar as cargas uns dos outros
e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu estou aqui para te ajudar no que for possível, meu irmão. A você que está nos acompanhando pela rede do Bispo, aqui dá para me ver alguns nomes, eu vou citar aqui, né? Vamos orar e falar com Deus. Amém, meus queridos? Poderoso Deus e eterno Pai, nesta tarde eu quero agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, não discutindo, não debatendo, mas compartilhando aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que em nome de Jesus o Senhor possa, meu Pai, abençoar a vida da Ivanete Soares, meu Deus, da pastora Lucinara, do Luiz Costa, meu Deus, do Anselmo Lima, lá de Belo Horizonte, meu primo, da Helenir Dias, que sempre tem nos acompanhado, meu Pai, da Geisiele Soares, ó Deus querido, sim, meu Pai, Bruno Tolentino, meu Pai, lá de Orizânia, um fraternal abraço a todos vocês, meu Deus, que em nome de Jesus, eu queria também orar aqui pelo meu tio, Deus Edino, tio Sou Deus, né, lá de Belo Horizonte, quero orar também, né, pela família da Ivanete, pelo Nelson Soares, né, pela Luciana Alves, lá de Fama, um grande abraço, que Deus te abençoe muito, orar por vocês, né, que lá de Brauninha, né, que a Ivanete, a família dela lá de Brauninha, lá o pessoal de Belo Oriente, aqui de Boteiros, meu Deus, que essas pessoas, ó Pai, que participaram conosco dessa live, possam ter aprendido, possam receber esta palavra, Pai, como bálsamo sobre a vida de cada um. Meu Deus, que em nome de Jesus, todas as cadeias do inimigo caiam por terra. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha trazer sobre nós, Pai, para o nosso coração refrigério. E que o Senhor não nos deixe, Pai, desanimar, mas que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força e que nós possamos continuar na caminhada, aprendendo, ensinando, pegando na mão, cuidando das ovelhas, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui de comunhão com cada irmão, ainda que pelas redes sociais. Pai, abençoa, meu Deus, a vida do bispo Zé Rodrigues, da bispa Ana Carolina, meu Deus, meu Pai querido, dos filhos, ó Deus. Que o Senhor venha em nome de Jesus, Pai, a blindar essa família contra toda seta do mal, ó Deus. E em nome de Jesus Cristo, a mão do Senhor possa estar sobre eles, que eles possam estar escondidos no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Ainda que o inimigo se levante contra nós, mas ele se levanta para cair pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês e que muito em breve nós possamos estar aqui novamente, bispo, dividindo aqui, né, as mídias sociais, que nós possamos estar trazendo palavra verdadeira, a palavra do Senhor para essas pessoas, e que em nome de Jesus, o Evangelho de Cristo venha transformar e libertar vidas. Um fraternal abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, fica com Deus, e até a próxima, que Deus permitir. Amém? Meu pastor, muito obrigado pela participação do senhor, agradeço cada um dos senhores que entrarem agora, que Deus abençoe a todos, um grande abraço, shalom meu pastor, abração, Shalom. Até a próxima. Até mais.